Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que todos tenham tido uma mudança de ano aí de 2019 para 2020 muito boa. Estamos aqui fazendo o nosso quarto webinar sobre a LGPD, trazendo sempre temas, discussões em cima da lei, para que vocês possam estar acompanhando, né? Vou apresentar para vocês aqui mais duas referências na LGPD, que tem trabalhado muito e tem nos ajudado aí a entender um pouco melhor como lidar com essa lei. Tá? Vou começar apresentando para vocês o Fábio Borges Gonçalves. O Fábio é consultor em tecnologia da informação com mais de 25 anos de experiência na área de segurança da informação, rede corporativa, gerenciamento de projeto de infraestrutura, processos e coordenação de equipes de tecnologia em diversas multinacionais, né? Ele é perito forense em tecnologia há mais de 15 anos, com nomeações para os tribunais de justiça de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, atuando em dezenas de processos relacionados à propriedade intelectual e investigações. Ele também é fundador e diretor da tecnologia da 5WS, consórcio de empresas. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo, amigo. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Adriano. Tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, a outra pessoa que vai ajudar a gente aqui hoje, pessoal, é o Jonathan Borges. Ele tem experiência de mais de 15 anos também na área de TI, atua hoje em soluções de cibersegurança, é um especialista dos produtos da Trend Micro e tem muita vivência em diversos projetos de rede, backup e virtualização. Seja bem-vindo, Jonathan. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Adriano. Prazer estar com vocês aí para mais essa apresentação. Bom, pessoal, só para explicar um pouquinho da dinâmica, né, para quem ainda não está participando pela primeira vez com a gente, esse é o nosso quarto webinar, nós pretendemos fazer alguns deles ainda até que a lei realmente entre em vigência, né. Nós preparamos aqui alguns temas, eu preparei aqui junto com o pessoal algumas perguntas para que a gente possa fazer para vocês, para nós, né, e lidar com isso no detalhe. E vocês fiquem à vontade de mandar as questões de vocês, tá? A gente vai responder. Nós temos aí 60 minutos para esse processo do webinar, mas caso a gente não consiga responder a tempo, nós vamos depois pegar todas as questões, vamos responder a todas elas e vamos fazer uma publicação em nosso blog e mandar para todos vocês todas as questões que ficaram sem resposta pela dificuldade de tempo. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade de mandar suas perguntas. Bom, Fábio, vou começar por você, então, amigo. Vamos começar falando um pouco sobre isso, né? Tem muita gente que lê a lei, né? Ele lê, aí ele vai, faz um ajuste na equipe, ajusta alguns processos internos, mexe em alguns contratos, ele entende, ele acha que era necessário fazer esses ajustes, e com isso ele entende que ele já está compliance com o que a lei determina. Encerra aí, ou seja, depois que ele já tomou essas ações, ele não precisa mais se preocupar, ele está compliance com a LGPD? Bom, isso é muito comum de acontecer, tá, Adriano, nas empresas, que eles têm a visão de que o compliance da LGPD é um projeto, sabe? Assim, eles acreditam que tem um início, um meio e fim, nessa parte eles estão certos, mas tem a questão da continuidade. Você não pode parar de aplicar o que você aprendeu e o que foi feito de consultoria na sua empresa no momento em que você termina o projeto. Ele tem que ser ongoing, tem que ser constante. Todas as instruções, provavelmente a consultoria, normalmente, ela deixa para a empresa e elas têm que ser seguidas à risca justamente para evitar uma falha no compliance. Assim, a questão de pessoas é um ponto muito importante a ser tratado, porque querendo ou não, a partir de agosto, a forma de como as pessoas trabalham vai ser bem diferente. Não é aquela coisa tão assim superficial, o famoso, vou deixar um dado anotado em cima da mesa, apesar que nós temos ISO para isso também, a questão da mesa limpa, mas assim, as pessoas vão ter que se atentar mais a isso, então vai ter que acontecer uma mudança de cultura com as pessoas, e não somente isso, a atenção aos processos e a parte de tecnologia também, para manter um ambiente seguro, para manter o compliance ativo, e não só ficar no que foi feito, deixou para lá, esqueceu e não se mexeu mais. É constante, não acaba aí. O compliance tem que continuar, tem que ser do cotidiano da empresa em si. Entendi. Aproveitando, Jonathan, que medidas que podem auxiliar nessa situação? A gente acompanha que temos diversas ferramentas aí no mercado
que elas podem auxiliar, principalmente na manutenção, quando a gente fala do pilar de tecnologia, né? Quando a gente trabalha implementando essas soluções, a gente observa que reduz bastante os riscos, o tempo, o esforço gasto em acompanhar e também até monitorar essas implementações são feitas, né? Porque a gente sabe que mesmo a empresa ela já iniciando o compliance, a partir do momento que as pessoas do outro lado elas se familiarizam, se tornam mais conscientes dos seus direitos, ou seja, começa a se preocupar de fato, né, como que seus dados são utilizados, as empresas elas precisam se mexer e continuar se mexendo para poder manter toda aquela implementação, né, para que ela não sofra nenhuma sanção, nada referente até órgãos reguladores, até mesmo grupos de interesse da mídia, partes interessadas em geral, né? Então a empresa, mesmo estando em compliance, a preocupação, até como o Fábio destacou muito bem, ela tem que permanecer constante ali. Ótimo, excelente. Jonathan, aproveitando que a palavra está contigo, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Quais são os desafios que as empresas enfrentam ou vão enfrentar nesse processo da LGPD, para que a gente possa ajudar aí os nossos participantes? Destacando mais uma vez, principalmente nesse pilar de tecnologia, a gente que está na área há muitos anos, nota que esse pilar é muito dinâmico. Então, tem ferramentas novas todos os dias, novas empresas surgindo com consultorias, né? Mas depois a gente até contextualiza um pouco mais sobre isso. Sem contar também as ameaças que não param aos ambientes, né? Até o próprio fato das pessoas que estão do outro lado começarem a se preocupar mais com a utilização dos dados, isso também se torna um desafio, né? Porque a pessoa que está na empresa, o responsável implementando o compliance com a LGPD, ele vai ter que se capacitar, ele vai ter que estar atento a essas ferramentas, ele vai ter que aprimorar a sua gestão, tanto das ferramentas como dos processos de implementação. Então, assim, resumindo, todo auxílio é bem-vindo quando se trata de implementação e adequação à Lei Geral de Dados. Bacana. Você gostaria de comentar, Fábio, por favor? Eu só completaria que o desafio já começa para as empresas que estão começando na escolha realmente das empresas que vão ajudar nessa trilha de caminho até chegar a ser compliance LGPD. Assim, no mercado, infelizmente ou felizmente, tem muitas empresas que entregam só partes do compliance ou parte da solução, nunca a solução completa, e isso pode gerar uma certa confusão na hora da escolha. Assim, há empresas que trabalham com segurança, oferecendo a parte de segurança, e a escritório de advocacia, por exemplo, oferecendo a parte jurídica e não se atentando à parte de tecnologia. Então, assim, tirando esse detalhezinho que é bom ter em mente, é bom tomar cuidado, tudo que eu concordo 100% com o que o Jonathan falou, e é só um adendo mesmo para iniciar com esse desafio realmente de escolher realmente a consultoria consultoria ideal, perdão, mas a gente fala um pouquinho mais para frente especificamente sobre a consultoria. Legal, interessante, cara. Aproveitando que a palavra está contigo, Fábio, eu vou fazendo esse bate-bola entre a gente, tá? Para a gente poder fazer uma coisa mais dinâmica aí, para o nosso público poder acompanhar. A gente sabe que apesar da lei não estar em vigor ainda, né, e ela ser muito nova, hoje já existem diversas empresas que questionam seus fornecedores como é que está a preparação para a LGPD. Né? E aí eu te pergunto, Fábio, quais são as vantagens e benefícios que vale a pena destacar das empresas que já estão em compliance com o LGPD ou entendem que estão em compliance, né? Porque a lei ainda não entrou em vigor. Sim, claro. Assim, as vantagens são inúmeras, assim, eu deixei na tela aí algumas como exemplo para citar, mas assim, a principal do meu ponto de vista é que você saiu na frente de todos, você saiu na frente da concorrência. Quem já está compliance, quem já pode divulgar publicamente que está compliance, isso é um outro ponto que eu gosto de destacar, você deve usar o seu compliance LGPD como um ROI para sua marca. Você já pode divulgar que você está compliance. Você está na frente dos outros. Você vai mostrar para o mercado que você é uma empresa que está preocupada com proteção de dados. A proteção de dados é uma tendência mundial, isso é inevitável. A lei da Califórnia, por exemplo, recentemente homologada, que iniciou, se eu não me engano, dia 3 de janeiro desse ano,
é um exemplo disso. Lá, por exemplo, eles deram apenas 6 meses para adequação das empresas, o que está gerando um desgaste, um debate muito grande lá. Então, quando você sai na frente, você tem muita coisa a trabalhar sobre isso. Vamos supor que você identificou que alguma parte do seu compliance não ficou legal, não está certo. Você identificou que a empresa que fez essa implementação aconteceu alguma falha, algum erro, o que for que seja, que pode acontecer. Você tem tempo para corrigir isso, você tem um bom prazo pela frente, enquanto está todo mundo desesperado em como que vai fazer, como que eu vou implantar, quem que eu vou escolher, você já passou por essa etapa, você já sabe que tem tempo para fazer alguma correção, então você consegue atuar de uma maneira mais tranquila, não em momento de crise. A gente sabe que quando acontece algum incidente, o momento de crise é o pior cenário para você trabalhar, ainda mais quando se trata em compliance, quando você fala de compliance. Então, nesse caso, as vantagens realmente são inúmeras. Você não vai ter que preocupar com a famosa PL do deputado que entrou dia 30 de outubro com a PL para adiar a LGPD, porque você já está pronto, não vai interferir em nada para você, e repito, você vai usar isso como um ROI de marca, uma vantagem para você no mercado, porque você saiu na frente da concorrência. Outra coisa que eu posso citar como uma vantagem muito boa para a empresa, a questão de otimização de processos, a questão de otimização de banco de dados, porque tudo isso é trabalhado na LGPD, a questão também de leads mais qualificados, você vai ter uma limpeza da sua base de dados, você vai saber direcionar melhor para o seu cliente, você vai ter um foco melhor. Então, assim, essa questão de benefícios, ela é bem extensa e bem vantajosa, tá? Então, quem já está compliance, com certeza saiu muito na frente e vai deixar o concorrente sem sono, vamos dizer assim. Entendi. Agora, Jonathan, para complementar, a gente tem ouvido falar de ferramentas de apoio, né? Nesse sentido. Qual seria a função de uma ferramenta de apoio numa situação dessa? Você pode nos ajudar, por favor? Com certeza, Adriano. A gente observa até na apresentação do Fábio que ele destaca aí sobre a segurança em tecnologia aprimorada, né? Então, a empresa que já iniciou o compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, muitas vezes ela já vai contemplar, né, soluções que vão poder auxiliar até mesmo na gestão agora. Por exemplo, a gente pode falar um pouquinho sobre a solução de DLP, que é Data Loss Prevention, né? Então, essa solução, o que ela faz? Ela configura regras, configura ambientes para que você tenha uma gestão de onde é trafegado todos os dados ali da empresa, evitar que essas informações sejam acessadas por pessoas não autorizadas. Então, uma solução muito efetiva e a gente aplica ela diretamente na LGPD, por quê? Porque a lei ela tem exigências específicas sobre perda de dados, até mesmo variando o valor de uma eventual penalidade de acordo com as ferramentas e os métodos que a empresa trata esse tipo de situação. Então, com políticas de DLP bem implementadas, o risco disso acontecer é reduzido bastante e a pessoa tem todo um mapeamento, todo um acompanhamento, uma gestão da proteção de dados sensíveis ali da sua empresa. E assim a LGPD vai ser cumprida em sua plenitude com auxílio desse tipo de solução, sem que nada passe despercebido. Interessante, né? Não serve só para atender a lei, e sim para você se proteger como um todo, né? Bom, aproveitando aqui, Fábio, deixa eu fazer uma outra pergunta que eu tenho aqui. A gente sabe que não existe uma pílula, né? Uma fórmula mágica que vai tratar a LGPD nas empresas. Mas tem algum tipo de receita de bolo que pode facilitar isso? Bom, vamos ser bem direto. Não tem. Na nossa experiência, nós vimos que cada empresa é única. Não adianta eu tentar aplicar o que eu fiz na área da saúde, na área da educação ou na área financeira, por exemplo. Tem que ser estudado cada negócio. Um outro exemplo também, por que não há uma receita de bolo? Nós já trabalhamos em empresas onde existem filiais e nós vimos que em cada filial tinha um processo diferente. Então, assim, a gente não pode realmente aplicar, claro que a gente foca na padronização, tá? Esse é um objetivo, a gente ter padronização para facilitar o controle, mas a matriz dessa empresa, ela não sabia que as filiais estavam trabalhando dessa maneira, porque para a matriz tudo estava fluindo da maneira mais tranquila possível.
Então, por isso, nós afirmamos que não tem uma receita de bolo para ser aplicada nas empresas. Cada empresa é uma empresa e cada empresa realmente é única. Cada uma tem seu processo, mesmo sendo empresas com filiais, nós gostamos de analisar todos os processos justamente para identificar alguma falha e fazer algum tipo de correção, se necessário, porque realmente não tem como, infelizmente, aplicar uma fórmula. Eu acho que é um dos motivos do mercado ser tão diverso, tem uma diversidade muito grande de pessoas trabalhando com isso, cada um trabalhando de uma maneira, porque realmente não existe uma fórmula secreta para se atingir o compliance. Realmente você tem que deter o conhecimento, conhecer a lei, estar bem embasado juridicamente, estar bem embasado tecnologicamente e aplicar isso naquela empresa específica, para a linha de negócio daquela empresa, você ter realmente poder falar que é compliance e ficar tranquilo, pôr a cabeça à noite no travesseiro, sem ter que se preocupar no dia seguinte. Mesmo sendo um mesmo segmento, Fábio, da área financeira ou da área da educação, mesmo assim, não tem um Sim, padrão por segmento, né? assim, é claro que quando é o mesmo segmento, por exemplo, da saúde, financeiro, assim, você consegue aplicar alguns pontos do projeto, tá? Mas, assim, o nível de detalhe que você chega nesse trabalho, nesse tipo de trabalho, é muito profundo. E quando você vai aprofundando, você vê que o superficial ali, ele ficou lá atrás. Cada empresa fica, por mais que seja o mesmo segmento, você vai identificando que há processos diferentes nessas empresas. Por isso, o foco indica a afirmação de que não existe realmente uma receita de bolo a ser seguida. Maravilha. Você quer complementar com algum ponto, Jonathan? Por Seguindo favor. essa linha de raciocínio do Fábio, a questão da tecnologia também, ela vai no mesmo caminho, né? Porque dependendo do tamanho, do porte da empresa, vai variar também a forma como que aquela empresa investe, né, o orçamento para a tecnologia, o tipo de ferramenta que atende cada tipo de empresa, quais configurações, quais parametrizações, por assim dizer, vão ser aplicadas a cada tipo de empresa. Então, realmente, né, conforme ele disse, não tem como estabelecer um padrão. Cada um tem a sua necessidade e isso tem que ser analisado caso a caso. Maravilha. Pessoal, reforço aí a todos, tá? Quem quiser ir mandando as suas questões, o Fábio e o Jonathan estão aqui para responder a todas elas. A gente vai procurar tentar responder durante o próprio webinar. Fiquem à vontade de mandar as questões, mas qualquer dúvida, caso a gente não consiga responder a todos, todos estarão recebendo as perguntas após o webinar aí com as devidas respostas, tá bom? Bom, dando continuidade aqui, pessoal, nós estamos vendo que estão chegando algumas perguntas já, daqui a pouquinho eu vou passar para algumas delas, mas vamos falar um pouquinho agora de pessoas, processos e tecnologia, né? Eu vou começar aqui com as pessoas. Fábio, me ajuda a esclarecer um pouquinho por que as pessoas me parece que é o pilar mais crítico, por favor. Bom, toda empresa que já passou pelo compliance, com certeza ela chegou à conclusão que esses 3 pilares foram trabalhados: pessoas, processos e tecnologia. Por que o pilar de pessoas é o mais crítico? Porque você depende de vários fatores. Primeiro, a educação. Se a pessoa não tem muito conhecimento do que ela está fazendo, a tendência é que ela não vai fazer direito. Então, assim, a questão de educação, treinamento, tem que ser bem forte com essas pessoas. Outro fator também do motivo de ser um pilar crítico é a questão de má-fé. A pessoa pode agir por má-fé dentro da empresa ou até mesmo fora, objetivando algum ganho próprio. Há diversas notícias na mídia, até gigantes de tecnologia, para quem acompanha constantemente vazamento de dados, essas coisas, onde pessoas, funcionários dessas gigantes estavam vendendo dados para a China, por exemplo, e em média se recebiam $2.000 por dado que eles vendiam. Então, assim, tem esse fator de má-fé, e também não excluo as pessoas de boa fé. São boas pessoas, são atenciosas, estão trabalhando na empresa, vestem realmente a camisa da empresa, mas por uma pequena desatenção, um olhar desviado, alguma coisa mínima, ela comete uma falha que pode ocasionar numa multa, por exemplo, pesada da LGPD. Então, por isso, ela é o pilar, pessoas são é o pilar mais fraco, com certeza, e por esses motivos a gente tem que trabalhar muito elas, assim, treinamento constante.
colocar na política da empresa em si, por exemplo, uma cláusula onde o funcionário é obrigado a fazer uma reciclagem de curso relacionado à LGPD para você manter aquele funcionário engajado no tema e ele ter ciência da importância da lei e do risco que isso pode trazer para a empresa, mostrando que ele é uma peça fundamental para o sucesso do compliance. Então, essa é uma sugestão que a gente sempre dá para as empresas para poder disponibilizar um EAD, algo parecido, tá, para o aprendizado ser constante. Nós recomendamos também palestras com essas pessoas para fixar, workshops também são interessantes para poder reforçar. Se você olhar no slidezinho que está na tela, em pessoas a gente foca educar, capacitar, ensinar. Se você olhar, são todas palavras sinônimas. Ou seja, o foco realmente é fazer com que essa pessoa entenda que LGPD é um marco, vamos dizer assim, e que ela tem que trabalhar de uma forma diferente para minimizar o risco. Porque processos a gente adequa, nós corrigimos, a gente consegue trabalhar tranquilo. Tecnologia, há diversas soluções excelentes no mercado para todos os tamanhos de empresa, então nós sabemos que se os dois estão ok, tranquilo, mas a questão de pessoas é realmente complicado por isso. O que eu acho interessante, Fábio, também, é porque as pessoas ela têm que criar um equilíbrio no aperfeiçoamento, porque elas estão dos dois lados, né? Primeiro que a lei é de dados pessoais, então envolve as pessoas. Segundo que ela vai ter que, dentro da empresa dela, saber como lidar com esses dados pessoais. Então, tem tanto o consentimento dos dados dela, quanto o que ela vai ter que tratar dentro de casa, né? Correto, é questão de tempo, as pessoas vão entender que dentro da empresa onde ela trabalha, ela é um funcionário, tem que seguir regras, mas quando ela está fora dessa empresa, ela é uma pessoa, ela tem os direitos garantidos em lei com relação aos dados dela. Então, quando ela for consumir um produto ou serviço em algum outro local, ela vai se atentar a isso. Então, vai acontecer o famoso efeito cascata, é tudo questão de tempo, tá? Isso aconteceu na GDPR, que fomos baseados na lei europeia. Então, isso aconteceu lá, o efeito cascata, seja nas empresas para adequação, seja na cultura das pessoas, de entender que o seu dado tem valor e os dados são importantes. Interessante. Agora, Jonathan, quero aproveitar um gancho da resposta do Fábio aqui. Ele comentou sobre uma situação de maldade, né? Esse tipo de situação que ainda tem das pessoas. Você que é um cara vivenciado aí na parte da tecnologia, você tem algum exemplo, algum caso que você possa ajudar a citar aqui para ajudar a enriquecer um pouco mais essa resposta do Fábio, por favor? Com certeza, Adriano. No decorrer dos anos aí, a gente lida diretamente com usuários, né? E também com consultoria de diversas empresas, a gente nota que isso aí é uma verdade. As pessoas são, de fato, a principal preocupação dentro do processo de adequação da LGPD. Algo que a gente tem notado bastante, eu em especial, até no dia a dia, né? Essa semana mesmo teve um caso, são as infecções por ransomware. Ransomware tem crescido drasticamente, essas ameaças, essas infecções, e isso tem sido assim, uma dor de cabeça muito grande para as empresas. E geralmente, ameaças como essas, além de questão de vulnerabilidades do ambiente e outros fatores, a forma principal que ela tem atingido as empresas é até um termo bem conhecido para quem é de TI, que é o internal threats, ou seja, é a ameaça interna. Às vezes o próprio colaborador, o próprio funcionário, ele de alguma forma ele auxilia para que essa ameaça ela se torne uma realidade dentro da empresa. Por exemplo, algumas práticas comuns. O próprio usuário ele instala softwares não autorizados no seu computador, usa senhas fracas, ou até mesmo desabilita controles de segurança do dispositivo, do computador. Algo que tem acontecido demais, engenharia social, a pessoa cai num golpe de phishing. Então, a gente nota que todas essas situações que a gente citou agora estão diretamente relacionadas com pessoas. Então, por isso que quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, esse é o fator mais preocupante. Interessante, obrigado, Jonathan. Assim, como nós estamos no raciocínio aqui de pessoas, processos e tecnologia, eu vou concluir esse raciocínio e já vou começar a fazer algumas perguntas dos nossos ouvintes e participantes aí, para que a gente possa envolvê-los também nesse nosso webinar aqui. Mas, e Fábio, em relação aos processos, como é que eles vão ficar, quais são as ações necessárias? Fala um pouquinho sobre isso, por gentileza.
Desculpa, estava no mute. Bom, com relação ao processo, como eu disse anteriormente, quando nós identificamos alguma falha, nós corrigimos. Se não existe um processo seguro para aquela situação que a empresa está trabalhando, nós criamos. Que isso é o que tem que ser feito para você minimizar qualquer problema com a lei quando ela entrar em vigor. Eu vou passar o slide aqui para nós falarmos do framework de processo. Esse framework nós aplicamos para os nossos clientes, tá? Ele não é inventado, ele foi baseado nas normas mais comuns de mercado, nas boas práticas, ou seja, muitos aqui já estão familiarizados com o ITIL, o COBIT, as ISOs, então assim, não é uma receita de bolo e também não é um segredo de Estado, assim, a ser guardado a 7 chaves. Nós começamos, é claro, com a base do framework, como encarregado de dados, e em cima no teto nós colocamos a governança de dados. Tudo que vocês estão vendo na tela neste momento, a ordem, assim, o que nós recomendamos para o cliente, ou que a governança seja o número 1, ou 2, ou encarregados 1 ou 2. Ou seja, um está em cima ou embaixo, a ordem não importa. O importante é que tanto a governança como o encarregado de dados tenham força dentro da empresa, com o patrocínio total da diretoria ou presidência, para, se encontrar algum desvio, alguma necessidade de correção, ele ter poder, ou a governança ter poder para realizar esse tipo de correção. O meio desse framework, não é necessário você seguir a ordem certinha, porque, na verdade, ele corre em paralelo. Todas essas atividades têm que acontecer dentro da empresa que ela já está compliance. Por isso, repito, nós levamos em consideração que vocês passaram por sua consultoria, e essa consultoria trabalhou da maneira adequada. Então, provavelmente, você já tem um framework similar a esse, tá? Não é nada diferente disso. Eu vou passar para o próximo slide, que ele é mais visual, e a gente meio que desenhou uma maneira de ficar fácil para as pessoas entenderem esse framework de uma maneira diferente. Ali embaixo, a base é o DPO, ou encarregado de dados. Ele é o cara que vai fazer a intervenção com os clientes, no caso de reclamação, vai atender a NPD, então por isso que nós colocamos ele sempre na base. Mas nada impede dele ser o teto também. Por que que gostamos, assim, da governança como um teto? Porque tudo está embaixo da governança. E assim, eu acho que fica mais fácil de fixar na cabeça das pessoas quando vem um framework como esse, que tudo está embaixo de governança para poder facilitar o trabalho de compliance, para você manter a empresa compliance. O número 3, eu deixei a portinha porque são os controles internos, entrada e saída da empresa. Você tem que ter controle de tudo. Aliás, não vou falar, dizer que você tem que ter, porque você tem agora, porque você já está compliance. Então, isso aqui é importante para você saber quais são os dados que estão entrando, quais são os dados que estão saindo, para poder prover relatório e, através desses controles, você embasar as outras necessidades do framework. Como, por exemplo, a parte de coleta, identificação e classificação dos dados, que isso vai ser feito por gestão de negócio, eu falo um pouquinho mais para frente sobre isso. A gente segue aqui falando da questão da segurança, para gerenciar a parte de segurança constantemente. A gente segue, passa para o próximo item, que é gerenciamento de risco. Você tem que ter o gerenciamento de risco para ter respostas imediatas para quando a NPD questionar ou até mesmo houver alguma judicialização. Então, você tem que estar apto para isso. Passamos para o próximo ponto, que é a parte de gerenciar os dados. Desculpem eu estar olhando para a tela aqui, mas é porque a ordem aqui, como eu disse, não faz diferença. Então, assim, eu não sei a ordem que ficou a apresentação, mas o gerenciamento de dados é onde você vai controlar a questão de tempo de retenção, por exemplo, no backup, que vocês vão ter que preocupar com isso. A consultoria com certeza alertou para vocês sobre a questão de backup, é um tema polêmico e importante ao mesmo tempo, porque pode ser um gap aí que pode ocasionar alguma penalidade. E o penúltimo ali, a gente fala da gestão de incidente, que é quando o problema já aconteceu, a pessoa já fez alguma judicialização, ou já foi na NPD e reportou alguma irregularidade, então é aí que você vai fazer o gerenciamento, e repito, todos esses processos internos não têm uma ordem fixa,
Assim, eles têm que correr em paralelo dentro da empresa. Mais para frente eu vou mostrar para vocês que não é difícil de fazer esse trabalho em paralelo e não é complicado. E por último, e claro, não menos importante, a questão de educar as pessoas para uma nova cultura, para ficar mais seguro, para poder fixar na cabeça das pessoas que elas têm que trabalhar de uma maneira diferente, têm que se atentar com proteção de dados, têm que se atentar com detalhes. Uma escola, por exemplo, quando uma pessoa ligar, se identificando como um pai de um aluno, questionando se ele está ali naquele momento, tem que tomar cuidado, porque você pode estar revelando a localização de uma pessoa para uma outra pessoa que não tem nada a ver. Então, assim, é um tema bem complexo, mas interessante. E, claro, tem solução para tudo. Sim, depende do caso. Eu vou expandir um pouco a mais, tá? Uma visão macro de que provavelmente vocês têm, repito, como já está em compliance, provavelmente a empresa que fez o compliance de vocês já entregou um mapinha similar nesse aí. Essa é só a primeira página, tá? São 3 páginas, tem um lado de cá e um lado de lá também. Por estratégia de negócio, é claro, nós não podemos explicitar todas as funções que a gente deixa para as empresas. Como eu disse, isso aqui é estratégia de negócio que nós usamos no nosso trabalho. O que vocês viram e que foi comentado na apresentação está exposto, porque foi dito antes isso. Eu passo agora para a questão de distribuição de atividades, porque, como vocês viram anteriormente, a questão de são várias funções, tá? Não se pode realmente ficar só na mão de uma pessoa, é ingerenciável isso, alguma coisa pode se perder ou pode se falhar. Aqui são sugestões, repito, sugestões, não estão todas as atividades, é só para se ter uma ideia de como que seria mais ou menos a divisão disso dentro da empresa, que provavelmente é o que vocês já estão seguindo também, alguma coisa similar. Por exemplo, na parte de banco de dados, por que que o cara lá de, sei lá, de segurança vai fazer mapeamento de dados? Você tem um DBA para poder fazer isso, ou um administrador de banco de dados. Deixa a administração na mão dele. Você passa para a função do DPO, relatório para a NPD, ele que vai ter que fazer, ok. Aí vocês viram, está bem resumido. São diversas atividades, repito, aqui está bem resumido. O jurídico, ele vai cuidar da judicialização, ele vai continuar fazendo a base legal. Se porventura vocês identificaram uma coleta nova de dados, vocês vão usar o jurídico para fazer a base legal se necessário. Ou seja, o processo de implantação, você vai ver que é constante. Vocês vão continuar trabalhando. E assim feito com as outras áreas. E a questão de segurança, continua com segurança, aumenta poucas atividades, a questão do cara de TI para se atentar também. E em vermelho, bem destacado para todo mundo entender que é necessário sempre o apoio da diretoria e da presidência. Para nós que trabalhamos com compliance, nós sabemos que são 9 os pilares para uma implantação certa do compliance, e o número 1 é o apoio e patrocínio da diretoria e presidência. Então, por isso a importância disso. Adriano, te passo a palavra. Desculpa ter falado tanto, cara. Imagina, foi ótimo. Obrigado, Fábio. Eu acho que a tua resposta foi bastante completa aí. Você conseguiu mostrar a parte de processos como um todo. Muito bom. Jonathan, algum comentário? Quando a gente fala aí dos 3 pilares, nós comentamos aí lá sobre pessoas, agora o Fábio abordou sobre processo, né? Na questão de tecnologia, a gente observa que seria o pilar que a gente consegue lidar melhor, por assim dizer, com às vezes até uma certa facilidade maior. Eu digo isso porque a maioria das ferramentas que nós temos hoje disponíveis para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, elas são de fabricantes que são líderes de mercado no Gartner e em outras avaliações que existem no mundo de TI, por assim dizer. Então, nesses mercados, especial na Europa, já vigora a GDPR, né? Então, todos esses fabricantes, eles já estão adequados à GDPR e, consequentemente, a muitos itens, ou podemos dizer até a maioria deles, no que diz respeito à nossa lei aqui do Brasil, a LGPD. Então, quando a pessoa ela contrata uma consultoria de qualidade para fazer esse compliance da LGPD, ela já está levando ali junto com ela esses fabricantes, essas empresas que vão poder auxiliar no processo de tecnologia,
até como nós já dissemos anteriormente, implementação de uma política de DLP ou implementação de outras tecnologias, né, de bloqueios, de regras e gestão de dados que vão poder assim facilitar a implementação e, acima de tudo, a manutenção desse pilar tão importante também que é o de tecnologia. Perfeito, Jonathan. Já que você falou da tecnologia, a gente sabe que, de certa forma, essa lei também ela foi impulsionada por conta da tecnologia, né? Hoje a gente tem um volume de dados e acesso à informação enorme, né? Existe alguma característica específica da parte de tecnologia? Ah, eu tenho que olhar para a infraestrutura, eu tenho que olhar para a minha aplicação, eu tenho que priorizar banco de dados. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor, Jonathan. Falo sim. No caso da tecnologia, o que é mandatório é a pessoa, para não perder recursos e tempo e investimento, olhar a aplicabilidade da LGPD e ver como essas ferramentas podem se adequar a elas, né? Então, por exemplo, uma empresa, às vezes de grande porte, ela vai ter que abranger todos esses aspectos que você citou. Ela vai ter que partir para a parte de análise de banco de dados, a parte de segurança da informação, que é fundamental, e essas ferramentas que nós estamos citando, elas auxiliam praticamente 100% dessa parte de segurança, né? Porque a pessoa vai conseguir ter uma gestão melhor. Ela vai poder fazer, configurar, manter e conseguir administrar isso de forma que não atrapalhe, às vezes em paralelo, ela trabalhar no outro pilar, por exemplo, de processos. Então, por isso que a gente tem que estar atento a todos esses ambientes, e isso vai variar de acordo com o porte da equipe, da empresa, né? Dizendo melhor. Legal, bacana. Bom, eu vou fazer algumas perguntas aqui agora dos nossos participantes aí, né? Tem uma pergunta aqui do Fábio FBS, isso. Acho que a gente pode começar por você, Fábio, já que é teu xará, né? Em momento oportuno, e se possível, expliquem, por favor, na prática, quem seriam os controladores e operadores apontados pela lei. Por favor. Bom, o controlador é aquele cara que... Deixa eu ver uma maneira de desenhar isso de uma maneira mais prática. Eu fui até a sua empresa, forneci meus dados. Eu forneci os meus dados para aquela empresa. Aquela empresa é um controlador. O operador pode ser alguém que esteja por trás dessa empresa, um prestador de serviço, um contratado, alguém similar nessa função. Por exemplo, vamos dizer, um contador é um operador, normalmente nas empresas. Por quê? Você fornece dado de funcionários que a empresa contratou, você fornece para o contador para ele trabalhar esses dados, e ele devolve isso para você. Isso é um exemplo de, tentando ser mais didático, tá, sem ser tão chato, falando especificamente só de lei, mas é mais ou menos isso que você tem que ter em mente. O operador é quem está o controlador é quem está recebendo os dados, tá? Que é o responsável, e o operador é quem está seguindo as instruções do controlador. Então, assim, o controlador é vamos dizer assim, o chefe, e o operador é o funcionário. Tentando ilustrar de uma maneira mais simples, assim. Não sei se eu consegui transparecer de uma maneira prática e didática, mas é mais ou menos isso que acontece na definição, tá? Entendo que sim, eu acho que com exemplo sempre ajuda, né, Fábio? Sim, claro. Assim, um é o responsável, o outro é o corresponsável. Perfeito, maravilha. Fábio, obrigado pela tua pergunta aí também. Jonathan, vamos responder aqui a do Marcos Amonero, por favor. É válido contratar uma auditoria após o processo de adequação da LGPD para efeito de certificação? Então, Adriano, essa é uma opção que a empresa que entrou em compliance com a LGPD ela tem. É muito cedo para falarmos ainda sobre, principalmente, efeito de certificação, porque a NPD está em processo de formação, então nós ainda não sabemos como que vai ser feito, se vai ser definido um selo para alguma consultoria, alguma empresa que ajuda na implementação da LGPD, mas o que a gente acredita, em especial até quando a gente estava conversando ontem sobre esse tema, é na manutenção. Então, uma boa consultoria que a pessoa contratar para auxiliar, às vezes, na implementação da lei, ou até mesmo se ela escolher fazer isso por conta própria, se capacitar, entender ali dentro da empresa, é vital a continuidade, a manutenção. Leis a gente sabe que é difícil, mas podem ser alteradas, podem ter adendos, podem ter outras
normativas, então vai ser algo que vai estar em constante mudança. Então não tem como cravar que uma auditoria ela vai conseguir te dar um selo de adequação, uma vez que esse processo ele é contínuo. Maravilha. O Marcos Samonera, a gente agradece a tua pergunta aí. Mais uma questão do pessoal que está participando, Fábio, é o Daniel de Pinho Fernandes. Quais são os pontos chaves da lei, na sua visão? Bom, o artigo 6º, ele dá um panorama bem geral de tudo que deve ser feito. Ele elenca os 10 princípios. Então, assim, além da boa-fé, que ele já começa, no início do artigo 6º já fala da boa-fé, ele elenca os 10 princípios. Alguns exemplos sobre a questão da finalidade do dado, por que você está coletando aquilo, a questão de anonimização, a questão de segurança, e assim vai. Para mim, sem dúvida nenhuma, é o artigo mais importante e é a parte mais que nós temos que se preocupar mais nas empresas, tá? Temos que atender aqueles 10 princípios que estão elencados ali. Tanto que quando nós trabalhamos, nós focamos nesses 10 princípios. Eles são fundamentais para poder manter o compliance da maneira adequada e de acordo com a lei. Então, assim, não é só seguir o que está escrito nos artigos ali, mas tem que ter um enfoque especial nesses 10 princípios. Então, respondendo a sua pergunta, cara, dá uma lidinha no artigo 6º, eu não vou entrar em detalhe de cada princípio, porque é longo, aqui a gente está assumindo que todo mundo já está em compliance, então provavelmente essa parte dos 10 princípios já é uma coisa conhecida de quem está em compliance. Se porventura você não está em compliance ainda, fica à vontade, no final acho que vão divulgar o meu contato, a gente conversa mais especificamente sobre isso, tá? Maravilha, Fábio. Você quer completar alguma coisa, Jonathan, da pergunta do Daniel? É exatamente isso que o Fábio comentou mesmo, né? Os 3 pilares da lei, eles devem ser muito bem trabalhados, né? Repetindo aqui para ficar bem gravado, que é processos, tecnologia e pessoas. Então, quando se trabalha bem esses 3 pilares, eu acredito que eles são os pontos chaves aí da implementação e do compliance com a LGPD. Maravilha. Fábio, tem mais uma pergunta aqui do pessoal que está participando, do Deibimar Gomes. Trabalho na área da saúde no hospital. Nós vamos ter que seguir 100% da LGPD ou terá pontos que seremos isentos? Bom, ela já pegou a área mais complexa da LGPD, sem dúvida nenhuma. Assim, lá em hospital, nós nos atentamos aos dados sensíveis, que tem, assim, diversas citações na lei que nós temos que nos preocupar. Então, assim, a área da saúde, sem dúvida nenhuma, é a área mais complexa de se implantar, até mesmo pela metodologia de trabalho. É muito comum eles usarem prontuário em papel ainda. Eu sei que muitos hospitais e clínicas estão migrando para o TASI, que é um sistema da Philips, bastante conhecido entre o ramo hospitalar. O TASI, por exemplo, está em processo de homologação da LGPD, ele não é compliance ainda. Então, assim, quando nós fazemos o trabalho, claro, nós temos que apontar as falhas, e sempre que nós passamos por um hospital ou clínica e tem esse sistema como solução, nós apontamos também, mas eles já responderam que estão em processo de homologação, eles vão conseguir atender a LGPD como um todo. A sua área, sem dúvida nenhuma, como eu disse, é a mais complexa, você não vai ter que adequar 100% a LGPD, porque você tem a parte de base legal, que é como nós definimos. Você tem a ANS, que faz regulamentações. Então, fique tranquila, não é 100% de cima e embaixo que vai ser obrigado a ser implantado no seu hospital, no caso, porque você tem base legal para isso. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de caso, se eu chegar e falar para o seu hospital, eu quero que deleta todos os meus dados. Isso está na lei. Outras empresas seguirão, o hospital não precisará seguir, porque você tem base legal para justificar por que você tem que manter aquele dado ativo ali com você, porque é dado de saúde, aí já entra a questão de ANS, e eu não vou entrar muito em detalhe, porque é um pouco complexo, e, assim, querendo ou não, não sou um advogado, para responder esse tipo de questionamento, eu gosto de usar um dos nossos recursos jurídicos, para ter, assim, uma pessoa com propriedade que está falando sobre o tema, mas eu já te adianto que realmente não, você não tem que seguir 100% do que está ali. E repito, cada empresa é uma empresa, por mais que seja um hospital, uma clínica, cada um é cada uma, nós precisamos realmente analisar para ver se realmente a gente vai ter um embasamento legal para você falar que não vai ser necessário 100% da LGPD nesse caso. Tá? Fica à vontade também a me procurar depois,
porque o seu caso é meio específico. A área da saúde é sempre delicada, então é bom a gente conversar para o famoso os pingos nos is, para não ter mal entendimento. Maravilha, Fábio. Nós estamos vendo uma série de questões aqui sobre DPO também, as perguntas o pessoal tem perguntado, e falando um pouco mais sobre esse aspecto do DPO. Eu posso usar um funcionário para ser DPO ou obrigatoriamente eu tenho que contratar uma empresa para isso? Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Fábio, por gentileza. Bom, assim, pela lei, assim, quando ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018, não ficou clara a questão se poderia ou não ser externo. Assim, ela só deixava bem claro que tinha que ser necessário um encarregado de dados, mas não explicitou. Com uma medida provisória posterior, já deixou aberto que pode ser externo. Isso realmente a gente tem que deixar a cargo da empresa a decisão se vai ser interno ou externo. Tem que lembrar, assim, tem que pôr na balança a questão das atividades do funcionário, ele acumular as atividades, ele vai conseguir atender todas as necessidades que o DPO tem que cumprir. Eu estou deixando na tela aí um slide, que são algumas atividades do DPO, o encarregado de dados. Então, assim, você tem que pôr na balança se esse funcionário interno seu, ele vai conseguir atender essas necessidades que estão na tela, que é um resumo do que ele tem que fazer. Por exemplo, na hora que chegar uma reclamação, ele vai conseguir falar com esse cliente para tentar minimizar a situação, ele vai ter acesso aos relatórios para poder evidenciar, sabe, que não teve um vazamento de dados, ou se teve, ele vai conseguir comunicar a NPD. Então, são diversas atividades que ele tem que fazer para poder cumprir as necessidades da lei. Repito, cada empresa é uma empresa, então, assim, tem empresas que preferem interno, então pega uma pessoa de confiança, recomendamos, assim, que seja uma pessoa dedicada realmente, porque você acumular essa responsabilidade com outra atividade fica muito arriscado, tá? Então, assim, se for externo, não tem problema também, a gente só recomenda que você tenha uma pessoa interna com conhecimento. Vou passar um slidezinho aqui, para vocês verem o mínimo que o DPO tem que atender, tá? A questão de dicas que a gente sempre dá, isso está na lei, é um dos princípios, tá? Que eu falei atrás, ele está entre os 10 princípios, que é o princípio da transparência. O dado desse cara, ele tem que ser divulgado de uma maneira que fica fácil de ser visualizado. Nós recomendamos nas nossas consultorias que deixe no site principal, lá embaixo, coloca lá encarregado de dados ou de PO, o nome do cara, o telefone, o e-mail, para ter contato direto. Porque você está cumprindo a finalidade de transparência. Você está sendo transparente com a lei e com os clientes. Esse dado tem que ficar fácil de ser encontrado. A questão interno e externo eu já comentei que assim, é realmente decisão interna. Se for interno, recomendamos, é claro, uma consultoria externa para fazer auditoria. E se for externo, recomendamos que a empresa tenha alguém com conhecimento dos fluxos da empresa, os fluxos internos, processos, pessoas, toda a parte interna para poder indiretamente auditar o trabalho desse fornecedor. Do lado, a imagem com o básico, tá? Esses 9 pontos aí são os 9 pontos que estão na lei, que é o mínimo que o DPO tem que entregar. Então, assim, por isso que repetimos, cuidado quando você escolhe um funcionário. Não acumule funções, porque é muita coisa que... E a responsabilidade, então, nem se fala. Então, assim, é importante realmente que tenha uma pessoa dedicada para ser o encarregado de dados para evitar algum tipo de problema. Perfeito. Quer complementar com algum ponto, Jonathan? Sim, é bem interessante esse aspecto que o Fábio citou, porque a pessoa, às vezes, que está ali no dia a dia da empresa, para ela chegar ao ponto de conhecer, de se tornar, às vezes, uma pessoa assim de destaque, ou que tenha assim, seja a ponto de ser perto de um especialista na lei, para tomar boas decisões a favor da empresa, isso vai algum tempo, isso demora, né? Então, cada empresa tem que avaliar uma série de fatores para definir se de fato vai usar um funcionário, né, vai dedicar aquela pessoa ou não para ser o encarregado de dados aí no caso um DPO, né? Só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, para exemplificar, teve um relatório lançado recente da BSA, que é um órgão que é responsável por fornecer informações sobre a indústria global de software, tanto em governos como nos mercados de todo o mundo.
O nosso país aqui, o Brasil, ele saltou de 22º para 18º em investimentos de soluções em nuvem. Então, hoje, a nuvem também é um alvo de ameaça de atacantes. Então, será que aquela pessoa que está ali no dia a dia da empresa, ela vai ter o conhecimento necessário para poder, por exemplo, avaliar uma solução de CASB para proteger a nuvem, ou às vezes saber que não é necessário aquilo para a sua empresa? Então, essas dicas são interessantes para que a empresa ela saiba escolher bem se ela de fato vai elencar alguém dentro da sua equipe ou se ela vai chegar a contratar uma consultoria para ajudar no compliance com a LGPD. Maravilha, muito enriquecedor esse tema. A gente tem assunto para webinar a tarde toda aí, mas a gente está com o nosso tempo limitado. Eu queria fazer mais uma pergunta que tem surgido muito, né? Já fizeram, inclusive, num dos outros webinars que nós colocamos, isso tem sido uma preocupação da grande maioria das empresas, né? Todas têm se preocupado nesse sentido. A gente vê como o tema do LGPD, ele está muito em alta. A gente tem realmente especialistas, né, dedicados a isso, mas a gente também tem oportunistas focados nesse sentido, né? Fábio, se você puder me ajudar aqui, como que a pessoa que está procurando um apoio de uma empresa para se estruturar na LGPD, ela consegue, de certa forma, ter um critério ou tentar diferenciar ou realmente o especialista do oportunista? Não, legal, isso é importante realmente destacar. E é muito comum até mesmo conosco que trabalha na área, assim, o gestor no final fala, cara, já passaram as 10 aqui, por que vocês? Sabe? Então, nós conseguimos realmente dar um auxílio nisso. Eu vou falar primeiro para quem já está compliance, por ser o foco da apresentação, para você ficar tranquilo com relação ao seu compliance, como já foi concluído, você deve estar mantendo tudo direitinho. Você não precisa se preocupar com nada com a sua consultoria se você entendeu o que você viu aqui nessa apresentação hoje. Você pode ficar tranquilo, porque tudo que eu fiz e disse aqui, nada foi assim, a segredo de 7 chaves, isso é básico, é o que está na lei, são passos de implantação, então isso com certeza ocorreu na sua empresa, se não ocorreu, é um ponto de atenção. A questão de entrega de relatórios de mapeamento de dados, mapeamento de processos, a questão de treinamento de pessoas, como vocês notaram, eu falo muito de pessoas e realmente nós temos ciência de que é um pilar importante, então assim, com certeza o pilar de pessoas foi trabalhado através de treinamentos, workshops, palestras, enfim, tem uma série de jeitos de se trabalhar com as pessoas, questão de endomarketing interno, e-mail, banner, que seja, assim, então tem diversas maneiras de trabalhar. Vocês provavelmente têm a base legal também já estabelecida, dependendo da linha de negócio. Infelizmente, a base legal não é usada em todas as linhas de negócio, porque há linhas de negócio que a gente não tem uma normativa, por exemplo, você pegar o comércio, por exemplo, não tem um parâmetro de regulamentação legal que não seja, claro, o Código de Defesa do Consumidor para poder seguir. Então, assim, a cada caso, repito, é um caso. Então, assim, se você entendeu tudo que eu disse, fique tranquilo que você tem um indício muito bom que a consultoria foi feita da maneira adequada, mas, assim, se esses tópicos aí, você sentiu falta de alguma coisa, por exemplo, segurança, coloquei a palavra livre ali. Por que livre? Muita gente trabalha só a parte de segurança da informação. Você tem que se atentar também à questão da segurança física. Se porventura entrar na sua empresa e ter acesso ao seu data center, por exemplo, de uma maneira fácil, justamente porque não se atentaram a prevenir a parte de segurança física. Questão de câmeras de segurança, você está filmando o rosto das pessoas, que é um dado biométrico. Há empresas hoje no Brasil que já fazem reconhecimento facial e tudo mais. Então, são pontos como esses detalhes, assim, que vocês vão identificar se a consultoria foi bem feita ou não. Agora, falando para quem não começou nada, não evoluiu, assim, está estudando ainda, aguardou realmente esse ano para ver se a lei realmente iria entrar em vigor, e tudo indica que o prazo vai ser cumprido. Então, assim, agora você vai se movimentar. Quando você for checar as consultorias, é bom você ver, assim, a questão, o histórico da empresa, ver quanto tempo ela tem de mercado, ver se ela tem alguma referência. Eu sei que muitas empresas, quando a gente trabalha a parte de compliance, geralmente no contrato a gente põe a cláusula de sigilo que nós não vamos falar dessa empresa com outra empresa ou no mercado, ou seja, nós não vamos expor aquela empresa enquanto está em processo. E há empresas que garantem o sigilo e não vão, por exemplo, se você pedir uma referência de cliente,
ele vai falar que não pode te dar. Assim, pode ser que ele não tenha nenhum cliente, pode ser que ele tenha vários clientes, mas devido ao sigilo que ele tem que honrar, ele não vai comentar. Então, assim, a questão de clientes, se conseguir, é uma boa alternativa. A questão de certificação hoje em dia, uh, devido ao aquecimento do mercado e do jeito que os cursos de certificação estão abordando o encarregado de dados ou de PO, eles destacam muito a questão de salário, então houve uma corrida muito grande para se certificar. Eu vou dar um exemplo de um lugar que nós estávamos fazendo cotação, estávamos em processo e tal, e o gestor virou para a gente e falou, por que que essa consultoria aqui está me cobrando R$ 2.000 pelo compliance? Nós olhamos e falamos, como assim R$ 2.000? A hora que nós olhamos, é uma assistência técnica de informática. Nós visitamos o site do cara. O site ele direciona para você aprender tudo sobre a LGPD, Wikipedia, tá? A única coisa que ele tem lá de instrução vai para o Wikipedia. Mas esse cara tem a certificação, tá? Ele se certificou realmente como DPO, então, ou seja, ele também tem um certificado, mas a infraestrutura que ele tem não vai conseguir atender uma empresa maior, ele tem limitações. Por isso eu digo, é um conjunto para quem está escolhendo. Veja realmente a empresa, veja o tamanho dela, veja se consegue indicações de cliente, mas provavelmente não vão indicar, porque se estiver em trabalho, por questão de segurança, não se revela. Veja a questão de certificações da empresa. Veja se tem a questão de DPO, se tem uma ISO 27000, se tem alguém certificado em segurança, a parte de CISO, a certificação, sabe, esses detalhes que tem que ser checados para realmente não cair numa fria. Porque depois o processo começa, você acredita que está ok, e você vai ter uma surpresa muito desagradável mais para frente. A outra questão também, a questão da GDPR, eles estão na nossa frente há 2 anos, então, assim, se a empresa já tem um conhecimento de GDPR, é um indício de que ela tem um estudo mais aprofundado. Nós, por exemplo, estamos aptos para trabalhar com a lei da Califórnia, que recentemente foi sancionada lá, já entrou em vigor. Então, assim, esses diferenciais que vocês têm que olhar, esses detalhes, nunca olhem só um desses indicadores, ou nunca olhem só o tamanho da empresa, só certificação, analisem um conjunto, para fazer uma escolha sábia, e não realmente cair em fria, e realmente separar os oportunistas dos especialistas, porque infelizmente o mercado está assim, tá? Tem muita gente que se coloca como um especialista, mas na verdade ele está vendo uma onda que chegou para trabalhar, ele só quer levantar, conseguir o máximo financeiro possível e deixar de lado. E o especialista não, ele chega para ficar. Ele vai trabalhar essa onda e vai continuar. Então, Muito, se muito atenta a boa as tuas esses dicas, Fábio. detalhes. Porque às vezes a pessoa se baseia só em preço, né? Pega uma consultoria de 1.000 e outra que está 20.000 ou 10.000 e não consegue muitas vezes fazer essa diferenciação. Eu acho que os pontos que você mencionou aí, alguns deles aí, são muito importantes para isso. Sim, Eu vou me permitir sim, dar uma esticadinha aqui no nosso webinar, porque realmente está muito bacana, tem muita gente participando. Vou voltar um pouquinho aqui para as questões dos nossos participantes, e aí vou passar a bola agora para você, Jonathan, me ajudar com uma resposta aqui. O Deuler Teixeira, ele diz o seguinte: eu tenho uma startup e atuamos no mercado de meios de pagamento com contas digitais. Ao todo, são 3 pessoas na equipe. Quase 100% dos nossos processos são automatizados. Qual o caminho que ele deve seguir para ele se adequar? É interessante porque a gente nota que está havendo uma preocupação, principalmente de quem está no meio aí de startups, né? Realmente eles têm se preocupado bastante em já iniciar os processos já adequados à LGPD. Quando a gente fala de processo automatizado, é muito importante a gente saber a forma como esses processos são automatizados. Exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que essa empresa, essa startup, ela fornece um serviço em nuvem, às vezes na Amazon, ou na Microsoft, ou no Google, não importa. Como que esse tipo de informação está sendo armazenada, quais os tipos de informações estão sendo armazenadas ali, ele tem controle sobre aquelas informações, né? Como nós já dissemos antes,
alguns grandes fabricantes, principalmente os que se colocam na Europa, eles já têm muita coisa aplicada de LGPD por causa da GDPR. Então, cabe a você, Deuler, né, que você comentou, Adriano, Isso. avaliar como que essas automações elas estão sendo seguras, se elas têm processos bem definidos, se ele tem controle sobre as informações. Então, esse seria um primeiro passo, né? Sem contar a parte administrativa ali, que com certeza, falou, são 3 pessoas, mas com certeza ele tem um CNPJ, ele vai ter um registro, ele vai ter algo semelhante, que vai envolver outros pilares aí que nós comentamos durante esse webinar. Maravilha. Deuler, obrigado pela tua pergunta. Mais uma aqui, Fábio. O Arthur Rodovalho. Alguma dica para aplicabilidade da LGPD no agronegócio? Bom, o agronegócio é um ramo bem específico, tá? Assim, o que eu posso te dar de dica, deixa eu pensar. Assim, não há. Depende do ramo, por exemplo, se for gado, a gente vai ter que estudar um embasamento legal para isso, para trabalhar adequadamente a LGPD, se for de grãos, então assim, a gente precisa realmente entender melhor a linha do agro que ele está, para poder, assim, responder de uma maneira mais direcionada para ele, de como que ele vai ter que se adequar da maneira correta, tá? Fica à disposição dele, assim, pode me procurar que a gente conversa especificamente para a linha de negócio dele, mas assim, como é uma área igual, como é que eu diria, uma área bem abrangente, sabe, não é muito específica, assim, tem diversos segmentos ali dentro, que cada um vai ter uma regulamentação diferente, uma normativa diferente para poder me atentar. Eu preciso realmente entender mais sobre o agro em si que ele está dizendo, para não falar bobeira. Falando de uma forma genérica, eu vou falar para ele como se fosse, por exemplo, da área do comércio, que, assim, realmente você tem que começar com o famoso assessment ou análise inicial para poder levantar os problemas que você tem dentro da sua operação, da sua estrutura, para poder, na fase 2, você já trabalhar em cima desses gaps, desses problemas, para realizar a correção e depois sair para a fase 3, que é manter o compliance girando sem impacto nenhum. Tá, então, assim, eu fico à disposição dele depois para a gente falar especificamente para ele, mas de uma forma genérica, essa implantação não pode fugir disso. Você tem que ter, logicamente, a fase inicial de análise, depois a correção ou a implantação, e depois a manutenção disso. Isso é básico, tá? Para qualquer linha de negócio, seja agro ou não. Maravilha. Eu vou esticar só mais 5 minutinhos, porque tem muita pergunta, está bastante interessante mesmo, só para a gente poder tentar encerrar da melhor forma possível também. Tem uma outra pergunta aqui do Fábio, da FBS, ele já fez uma pergunta. Entendo que deveria adaptar meus contratos de trabalho para, por exemplo, no qual autorizem que a empresa disponibilize os dados pessoais para convênios ou parceiros, correto? Sim, ele está correto. Se não tem uma cláusula similar a essa, já é bom ele estudar em colocar. Mas é fato, assim, não só o contrato com os funcionários, mas os contratos como um todo, até mesmo com os terceiros, até mesmo porque a lei, quando ela fala de terceiros e contratados, ela já deixa bem claro que se acontecer um vazamento lá no terceiro, você não vai poder falar, foi lá na empresa X que aconteceu, a minha empresa não teve problema. Você vai ser solidário com aquele vazamento. Então, assim, sim, você precisa rever os contratos, se não tiver algo similar a esse. Há mais pontos também que devem ser analisados, tá? Eu não vou falar para você os pontos em detalhe, porque isso eu já gosto de passar para o jurídico realmente para fazer a coisa certa, tá? Mas há mais pontos a serem analisados, incluídos no contrato, para garantir uma segurança maior para a empresa. Maravilha. Jonathan, me ajuda a responder para Camila Cruz, por favor. A realização de uma auditoria no processo de LGPD seria uma boa prática ou existe alguma obrigação regulatória? Camila, interessante. A gente pensa que seria uma boa prática, porque, como a gente disse mais cedo, não tem ainda algo que classifique, que bata o martelo, que dê um selo de garantia de que a pessoa está, de fato, ali compliance com a LGPD 100%. Então, sendo uma boa prática, entra muito naquilo ali que até você perguntou, Adriano, agora mesmo ali para o Fábio, sobre como identificar ali um oportunista de um especialista, né? A pessoa mesmo que é o gestor da empresa, que ela está focada, dedicada em aplicar
a LGPD na empresa, ela deve estar atenta àqueles fatores que o Fábio comentou e também procurar conhecer do mercado. O que o mercado oferece, o que o mercado diz sobre o que deu certo, o que não deu no decorrer desses próximos meses com respeito à LGPD. Conheça um pouco também da GDPR, né? A gente fala, por exemplo, no caso de ferramenta que a gente citou mais cedo, quais ferramentas que aquela consultoria ou que você mesmo que está implementando por conta própria escolheu para fazer parte do seu pilar de tecnologia? Será que elas de fato atendem o que a lei pede em todos os pilares? Então, de fato, seria uma boa prática mesmo, respondendo aí de forma resumida para a Camila. Isso, maravilha, Camila, obrigado pela tua pergunta. Fábio, mais uma aqui, a Rosana Helena Barbalho Freire. Teria como selecionar quais são os dados mais sensíveis? Isso é fato que a consultoria que estiver trabalhando com vocês tem que fazer, tá? Isso na verdade, no nosso trabalho a gente faz na fase 1, no passo 1. É uma das primeiras atividades, você tem que classificar os dados. Dependendo da linha de negócio, você vai ter mais dados sensíveis que outra linha de negócio. A saúde, sem dúvida nenhuma, é o mais crítico nisso, porque ela guarda muita coisa, tipo sanguíneo, que vira DNA e vai por aí fora. Então, assim, é o mais crítico. As outras linhas de negócio que nós temos identificado é a questão de funcionários. Se você tem um cara que é funcionário CLT, com certeza ele faz exames de saúde periódicos, porque é lei isso da CLT. Você tem um embasamento legal para fazer esse exame, só que a retenção desses dados são dados sensíveis, tá? Então você vai ter que guardar de uma maneira segura, como eu disse antes, geralmente são papéis, tem muitas clínicas que já evoluíram, mandam isso em PDF, ou seja, você vai ter um meio digital para guardar isso, então é legal guardar no lugar que tenha criptografia para manter a segurança, isso demonstra boa fé, como eu disse lá do artigo 6º, e entra nos princípios que é a questão de segurança. Então, assim, você não está deixando o dado aberto. Então, assim, exemplos de dados sensíveis, biometria, seja da digital, ou seja facial, uma maneira de reconhecer a pessoa, a cor da pessoa, porque isso pode ser discriminatório, a questão de religião da pessoa também é um dado sensível. Então, assim, cada linha de negócio tem sua captação, então é fundamental que a análise de dados seja feita para classificar esses dados, você tem noção do que você tem que fazer com esses dados. Se foram dados pessoais comuns, você vai trabalhar de um jeito. Se foram dados sensíveis, você vai trabalhar de outra forma. Claro que no dado sensível você vai aplicar uma segurança maior, não deixando claro de lado a questão do dado pessoal, que de qualquer forma você vai manter uma segurança, mas você vai ter uma atenção especial nesses dados sensíveis, tá? Bacana. Legal que o nosso público aqui está bastante diversificado, acompanhando aí a LGPD. Como a gente sabe que ela não tem um segmento específico, né? Agora, Jonathan, quero a tua ajuda para responder uma pergunta aqui do Emerson Andrade, que é da área da educação. As escolas precisam revisar seus documentos, contrato de matrícula, histórico e outros, e seus procedimentos de coleta, armazenamento e utilização de dados, a fim de analisar seu nível de adequação? Legal essa pergunta aí, Adriano. Então, tem sim. Nós sabemos que a LGPD estabelece 10 bases legais que sobrepõem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, algumas dessas bases, podem vir sobrepor, então, a LGPD, mas tem sim, de forma bem resumida, ele tem que avaliar porque muitas coisas que ele citou aí pode se encaixar em dados sensíveis. Então, ele tem que responder em como ele trata aquele tipo de informação, como que ele armazena, como que ele garante a segurança para evitar um vazamento e assim por diante. Maravilha. Não, Mais uma Adriano, pergunta aqui. Deixa eu entrar nessa aqui só para completar um pouquinho. Claro, por Porque favor, esse caso Fábio, é bem perdão. específico, tá? No caso dele, assim, completando tudo que o Jonathan falou, eu termino falando que você é regulamentado pelo MEC, então, assim, há casos onde a normativa do MEC vai ser superior à LGPD. Então, assim, com a consultoria que você estiver trabalhando, ou quem você for contratar, eles com certeza vão saber trabalhar essa parte, então você vai ter o parâmetro legal para ficar seguro, tá? Então, assim, não é que você vai ter que preocupar, assim, com um dado específico de um aluno. Nós sabemos que determinadas escolas, por exemplo, onde nós já trabalhamos, no sistema eles colocam observação, por exemplo, da dieta do aluno.
que aquele aluno pode ser diabético ou coisa parecida, a escola oferece lanche, ela precisa dessa observação para poder não causar nenhum tipo de problema de saúde para o aluno. Então, assim, esse é um dado sensível, tá? Porque é um dado de saúde. Então, cada caso, repito, é um caso, por isso que nós não trabalhamos assim de forma genérica. A gente entende a linha de negócio da pessoa primeiro para poder especificar, realmente personalizar algo para aquela empresa para eliminar gap. Então, repito, você tem a adequação do MEC, é um ponto a ser levado em consideração, tá? Maravilha, Fábio. Não solta essa bola, não. Deixa eu passar para você mais uma pergunta aqui. A Carolina da Gel está perguntando aqui: quais os principais pontos de atenção para a aplicabilidade da LGPD em uma e-commerce? Bom, para e-commerce, de cara, eu já te falo da questão dos dados, encriptação, questão de segurança, os famosos cookies, que, querendo ou não, é uma forma de monitoria do usuário. Então, de início, de cara, eu já te falo que você tem que olhar esses pontos, tá? Com a consultoria adequada, eles vão começar provavelmente por essa parte, tá? Como já está focado em e-commerce, e depois eles vão olhar a questão de criptografia dos dados por trás, como que você está trabalhando, os dados em si, se você está usando, por exemplo, para finalidade só para marketing, por exemplo, quando você tem alguma promoção, ou se você está usando para status de atualização do pedido, quando a pessoa compra alguma coisa. Então, repito, não existe a fórmula mágica, cada linha de negócio é um negócio. O seu e-commerce, com certeza, tem os processos que foram criados especificamente para essa linha, então a gente precisa realmente entender como que você faz melhorzinho para te dar uma coisa mais específica, um direcionamento melhor. Mas, a grosso modo, de cara, ver a questão de cookies, questão de consentimento. Seu site pega a localização do usuário, por exemplo, quando ele entra, você tenta ver a localização dele, você tenta fazer alguma leitura de cookie, de alguma coisa que ele tenha pesquisado antes. Então, assim, cada caso é um caso. Então, por isso que eu te respondi de forma genérica. Também coloco à disposição para depois a gente falar, se for o caso, tá? Maravilha, Fábio. O Arthur Rodovalho, que você respondeu há pouco aí, ele se referiu à agricultura e agradeceu a tua resposta aí, tá bom? Bom, pessoal, infelizmente a gente já extrapolou o nosso tempo, né? Como eu disse, é um tema muito abrangente, a gente teria muita coisa ainda para tratar, ele está muito bacana, mas a gente tem que encerrar. Eu gostaria de rapidamente passar a palavra tanto para o Fábio e para o Jonathan, né? Para que eles possam fazer as suas considerações finais aí, recomendações, orientações, para a gente poder fechar esse ciclo dessa quarta edição. Vou começar por você, Jonathan. O Fábio estava com a palavra, por gentileza. Tranquilo, Adriano. Então, concluindo, a gente sabe que a lei de fato vai entrar em vigor, não tem saída. Quem já está se adequando já está na frente, nós vimos isso no webinar hoje. E assim, o que a gente pode deixar de recado final é que, para evitar riscos, as empresas elas precisarão aumentar o nível ali de automação, de otimização de processos, para que esse desafio de entrar em compliance com a LGPD não sobrecarregue a empresa, muito menos, às vezes, outros departamentos ali que têm, ou às vezes consultorias que estão apoiando ela nesse processo. Então, sendo assim, um investimento contínuo em segurança da informação, em cibersegurança, é algo a ser feito assim de forma primordial. Então, deixe esse recado, né, estejam atentos, cibersegurança está muito em alta, é um pilar da LGPD, e no que precisar, conte com a gente aí, agradeço aí vocês, Acedo, pela oportunidade, precisando de mais informações, tem os contatos aí no LinkedIn, será um prazer responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Maravilha, muito obrigado, Jonathan, pela tua participação aí, por toda a tua contribuição nesse nosso quarto webinar aí. Fábio, suas considerações, por gentileza. Bom, eu vou direcionar para dois públicos, tá? Que eu tenho certeza que o público está mesclado aqui. Primeiro eu vou falar para quem já está compliance, tá? Vocês viram que tudo que foi dito não é difícil de ser seguido, tá? Afinal de contas, vocês já passaram pelo processo. Vocês têm que ter em mente a questão de mudança de cultura. Não é uma coisa simples de se fazer, ela só vai acontecer com o tempo. Tenham paciência com as pessoas. E além do que, vocês têm tempo para isso. Vocês estão na frente dos outros. A lei só vai entrar em vigor em agosto, então daqui até lá dá para fazer muita ação com as pessoas de treinamento, reforço de informação para vocês fixarem isso na cabeça das pessoas. Entenda, educação é o ponto-chave. Aliás, as pessoas são o ponto-chave. A educação é o meio para você conseguir manter o compliance da maneira adequada. Eu parabenizo essas empresas que já estão em compliance, tá?
E eu reconheço, sinceramente, que vocês possuem visão de mercado, que vocês entenderam que proteção de dados é uma tendência mundial, no mundo, cara, ninguém vai ficar fora disso, tá? Então, assim, não há como ignorar de forma alguma. E agora eu falo para quem está direcionado, para quem não direcionado para quem não está em compliance, ainda está analisando, ainda está na dúvida, vou ou não vou, essa lei pega ou não pega, será que a PL do deputado vai conseguir estender em mais 2 anos de prazo? Assim, eu sei que inicialmente isso tudo parece muito complexo e difícil, tá? Eu falo porque quando eu comecei a trabalhar com isso lá em 2018, eu também vi assim uma dificuldade enorme até ter propriedade para falar sobre o tema, tá? Não foi do dia para a noite. Eu sei que o que eu posso garantir para vocês é que depois que se implanta o compliance, os benefícios são enormes. Vocês vão ver que vocês vão conseguir otimizar o processo da empresa, porque isso vai ser visto, questão de fluxo, e isso faz uma diferença enorme na empresa quando você tem processo e fluxo otimizado. O que eu digo é não deixem para amanhã, já começa a olhar isso hoje, não adiem mais. Que, assim, se porventura acontecer qualquer adiamento, que eu duvido muito que vai acontecer, sendo bem sincero, mas se acontecer, para o mercado vocês já estão demonstrando competência, vocês já mostraram que conseguem atingir objetivos antes da lei estar em vigor, tá? Vocês conseguiram cumprir o prazo. Como eu disse há pouco, proteção de dados é uma tendência mundial, isso não há como ignorar, e a LGPD veio para ficar, tenho isso em mente, ela veio para ficar, adapte-se à realidade e não à multa, tá? Pensem assim, antes você adaptar à necessidade do que ficar provisionando multas, tá? Eu acho que não é tão produtivo. E mesmo tenha ficado alguma dúvida, tá? Como eu disse diversas vezes durante o webinar, vocês podem entrar em contato conosco, tanto a Cedro como a Zillion tem os nossos contatos, tá? Seja comigo, seja com o Jonathan. Então a gente se dispõe a falar alguma dúvida que tenha ficado. Eu sei que o tempo é curto, estou falando até demais, inclusive, mas assim. Vou fechar agradecendo realmente a Cedro e a Zillion pela oportunidade de falar de um tema que não é tão comum, tá? Vocês podem ver que muitos webinars, palestras, workshops sempre falam da implementação. Esse aqui a gente já focou realmente em quem está compliance para ter uma visão mais legal da coisa. Então, ou seja, foi totalmente diferente do que vocês veem aí fora. Ou seja, foi bem inovador, bem diferente. Agradeço mesmo a oportunidade e é isso. Obrigado a vocês. Fábio, muito obrigado. Jonathan, muito obrigado. Foi muito enriquecedor aqui toda essa discussão. A gente percebe a abrangência. Nós falamos de saúde, de educação, de agricultura, de e-commerce, de startups. Isso é muito rico, né? Nessa nossa 4ª edição. Eu queria dizer ao Wesley Eloy, que mandou uma questão agora há pouco, que nós não vamos conseguir responder a tempo aqui, mas que ele não vai ficar sem resposta. Agradeço muito ele ter enviado a questão dele para a gente. Queria fazer um agradecimento especial aí ao pessoal que fica nos nossos bastidores e ajuda a gente nesse webinar aqui, principalmente o André, a Carla e a Bianca aí, que estão envolvidos junto com a gente desde o início. Agradecer a Zillion por ceder vocês para nos ajudar, agradecer a Cedro, que nos permite cada vez mais a gente poder criar esses temas de webinar, e agradecer principalmente a vocês que estão até agora aí com a gente, que nos apoiaram. Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês um pouco do nosso conhecimento, do que a gente vem trazendo, e aguardem, porque logo mais nós vamos estar divulgando aí a nossa 5ª edição do webinar, que vai continuar acontecendo até que a gente tenha aí a lei realmente entrado em vigor. Tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos, um grande abraço e até uma próxima. Abraço, tchau, tchau.